Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio 2 do podcast que ainda será batizado. Olha que interessante, né? A vida não é tão linear assim, já surgiram uma série de demandas de assuntos para discutir, pessoas muito interessantes e a gente não pode perder esse tempo, né? E aí, eu prometo para vocês que quando vocês assistirem a este episódio já terá o nome, tá? Estará aqui, ó, na telinha de vocês, para que vocês possam se inscrever, acompanhar, dar feedback, trazer novos temas. Aqui a ideia é que a gente fale sobre a saúde mental e a vida, o cotidiano. Então tem assunto para qualquer tipo de gosto, tá? E hoje, olha que interessante, estamos próximos do Enem e aqui a ideia foi construir algumas sessões, né? Aqui na verdade 3 etapas, 3 episódios exclusivos para que a gente possa falar de questões tão importantes para a saúde mental, para que você se prepare do ponto de vista emocional, para que você consiga dar o seu melhor e, ao mesmo tempo, dicas importantes sobre como se preparar não só para o Enem, mas para avaliações em geral, né? A vida, ela traz uma série de desafios, seja no momento de mudar de trabalho, seja no concurso, seja para passar no vestibular. E aí, eu vou começar apresentando a minha convidada maravilhosa, que é a Juliana Ferrari. Ela é uma professora, eu vou deixar ela se apresentar, porque e só vou dar aqui um alertazinho, né, do que eu penso sobre a Ju. Incrível a história dela. Ela ama o que ela faz, ela é uma professora super dedicada e ela ama dar aula para adolescentes. Assim como eu adoro atender adolescentes, muita gente, né, até fala assim, o que é isso? Sim, são maravilhosos. E aí, Ju, pode se apresentar, por favor? Vamos lá. É um prazer estar aqui, né, sendo convidada aqui para esse nosso podcast, que é mais um bate-papo. Isso, né? exatamente. Um encontro aqui de amigos para falar sobre as questões aí, né, essas dúvidas sobre o adolescente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, só para fazer aí uma introdução, né? Meu nome é Juliana, eu sou professora de língua portuguesa, dou aula aí de redação para adolescente, adoro dar aulas para adolescente. Né? Então, eu sou pedagoga também, mas eu não me encontrei dando aula para educação infantil ou fundamental 1. Então, eu gosto realmente da muvuca da adolescência, né? Daquele turbilhão de coisas da adolescência. Eu tenho uma formação, né, anterior, então eu sou advogada, trabalhei muitos anos no mercado financeiro como advogada, e aí fiz uma transição, depois que tive filhos, fiz uma transição de carreira, e aí nessa transição escolhi o mundo das letras, e aí a língua portuguesa, que assim, sempre gostei, né? Mas aí meu foco foi me dedicar para a redação, que é o que eu gosto de fazer, e trabalhar com adolescente, né? Ai, show de bola. E a página da Ju, na verdade, né, o perfil dela do Instagram também estará aqui para vocês acompanharem, porque é muito legal. Eu amo os conteúdos, porque ela coloca muitas coisas relacionadas a dicas, ela traz também coisas que são factuais, filmes que são interessantes e que acabam ali dando uma forcinha, né? Bom, hoje então, a gente vai fazer aqui praticamente um bate-bola, né? E eu vou começar falando sobre um ponto aqui super importante para a nossa saúde mental, que eu digo assim, que ele é o alicerce, é a autoestima, né? Então, gente, vamos lá, né? Autoestima, para falar de uma maneira bem simples, não é superestimar, é inclusive dar uma estimativa adequada a quem você é, né? Então, você se conhece, você profundamente se avalia e, inclusive, vai se deparar ali com questões que você não gosta tanto, né? E não é fácil para quem é adolescente ou para quem é familiar de adolescente está aqui nos vendo também, sabe que é um desafio, uma fase de tantas mudanças, busca ali de ter uma intimidade, uma proximidade com outros grupos que não só a família, né? Mas por que a autoestima é tão importante para todo esse processo aqui do ponto de vista emocional? Porque quando eu faço esse inventário de quem eu sou, a gente então tem claramente aqui, inclusive as forças, aquilo que eu faço bem, aquilo que eu consigo desenvolver de uma maneira bacana, que eu tenho mais afinidade, e isso eu posso usar como potência, inclusive até como ponte. Vou dar um exemplo aqui. Eu adoro ouvir pessoas falando. Então, para mim, ouvir conteúdos me ajuda muito, muito mais até do que ler, porque a leitura me distrai um pouco,
né? Então isso me ajuda. E aí, para compensar, e eu tenho sempre treinar um pouquinho essa questão aí até da língua portuguesa, né? Eu sempre gostei também de escrever. Então eu ouvia e escrevia. Então esse é um exemplo, né? E aí, pensando um pouquinho então sobre os pontos que não são tão positivos na sua opinião, o que você faz? Você precisa entender para que você blinde, para que você seja a sua proteção. Então, mais uma vez, um belo exemplo aqui. Eu, na minha adolescência, muita gente falava do meu nariz e etc e tal. E chegou um dado momento que eu falei assim, olha, é isso, é o que eu tenho. Se algum dia eu puder, eu vou mudar. Mudei, tá? Recentemente eu mudei, sim. Tirei aquilo que me incomodava, né? E, inclusive, foi um processo super sensato, né? Então, a gente administra. E a gente, inclusive, fala assim, olha, como é que eu lido de uma forma que seja menos danosa, porque imagina você que conviver, aqui eu estou dando um exemplo de uma parte do corpo, imagina algo relacionado à sua dificuldade com alguma matéria, né? Então é importante que a gente pense sobre isso. E aí, já fazendo essa ponte, eu estou aqui com as minhas colinhas, tá? Famosas colinhas que vocês vão ver por muito tempo aqui. Ju, na redação, né? Hoje a gente vai falar sobre autonomia, né? Só que assim, gente, estamos falando de redação, levem isso para qualquer situação. Para qualquer situação, né? Qualquer concurso, qualquer vestibular. Exato. Né? Como que se dá essa autonomia, então? Como é que a gente pode entender, colocar em prática essa autonomia para se preparar para uma prova, para redação, enfim? A autonomia, como que a gente, né, a gente percebe que a gente está, né, independente, né, quando a gente tem essa autonomia? Quando a gente percebe que os recursos, né, as ferramentas que eu tenho são suficientes e eu tenho segurança naquilo que eu faço, né? Então, quando eu estou ali fazendo a minha redação, então as ferramentas ali todas que eu tenho de repertório, busca de repertório, conhecimento, mentorias que, né, eu vou ali ao longo do caminho indo atrás e conhecendo. Então, são esses recursos que eu vou tendo para quê? Me dando segurança naquilo que eu vou escrevendo. Então, quanto mais segurança eu tenho, mais independência eu vou tendo, mais autonomia também eu vou tendo. Olha que interessante. Né? Então, a segurança é muito importante, né? Não é só falar, você tá já ótimo, você tá 900 mais, que isso, né, a gente vê aí na internet, né, diariamente. Aquele meu aluno é 900 mais. Mas não é só isso, né? Logicamente que esse reforço positivo é muito importante para o aluno, ele saber que ele está evoluindo, né? Ele está saindo de um certo ponto e está indo para outro. Mas o mais importante é esse reforço positivo que ele tenha, tanto ele percebendo que as ferramentas estão sendo eficientes, né? E também percebendo que ele se sentindo seguro naquilo que ele está fazendo. Olha que legal, gente, porque às vezes eu ouço adolescentes falando assim, eu confio em mim. Gente, confiança é confiança, né? Agora, autonomia, eu estou entendendo aqui que é também você buscar forças, ferramentas que vão te ajudar. Porque se você estuda e você fala assim, então aqui eu estou estudando, não é que eu domine, mas eu tenho contato com isso, então isso aqui já me reforça. E isso vai aumentando também a segurança, Sim. Né? É igual a gente faz com o medo, né, gente? Tem muito medo de alguma coisa. O primeiro passo é você começar a buscar informações, porque isso já vai desmistificando também tudo aquilo que você acaba criando e te distancia, né, e que te gera sofrimento. E aí você falou aqui sobre segurança, sobre buscar esse repertório. Então, o que eu estou entendendo aqui está no dia a dia e tem a ver com as técnicas, etc e tal. E aí eu lembro que quando a gente fez o planejamento aqui, você falou também sobre se organizar. Isso é muito importante. E aí, como é que é essa... Dá dicas aqui, como é que é essa organização? Então, assim, a gente tem várias técnicas, né? Eu falo que a gente tem... E o aluno... No ponto de vista do professor e dos pais também, né? Também são dicas para os pais também, né? Tanto na educação fundamental 1, né? De organização. O aluno, a criança, o adolescente, e mesmo a gente, né? A gente precisa, tanto que a gente tem aqui as nossas fichas, as nossas organizações, né? Então, o adolescente também, né? Se ele vai fazer prova, se ele vai fazer vestibular, vai prestar o Enem, ele precisa de uma organização, né? Então, de que forma vai organizando? E assim, você precisa, o adolescente, né, a gente na vida, a gente tem que aprender a ter autoconhecimento estudantil. Né? Então, o que é esse autoconhecimento estudantil? Eu saber exatamente qual é o meu melhor, como que eu vou dar o meu melhor, né? Olha que legal. Então, qual é o meu melhor horário para estudar? De que forma eu aprendo melhor? Então, você já falou, eu não aprendo, eu gosto de ouvir. Né? Eu não gosto muito de ficar pegando para ler. Tem gente que gosta de ouvir.
né? Tem gente que gosta de colocar uma música clássica e ler, estudando com uma música clássica tocando, né? Tem gente que gosta, não funciona no horário da manhã, só funciona no horário da noite. Então você vai tendo esse autoconhecimento estudantil e aí você vai o quê? Desenvolvendo as suas melhores técnicas. E isso também faz com que você tenha autonomia. E aí eu tô sentindo aqui também que deve reduzir muito a culpa, né? Porque assim, gente, atendendo adolescentes, né, e assim, não é fácil, né? Então eles são assim, poxa vida, porque olha, eu tenho que estudar, eu sou cobrado para isso, etc e tal, e eu não quero estudar esse tanto, porque é verdade, gente, né? Chega uma hora também que o nosso cérebro ele não dá conta, né? Dá aquele cansaço mesmo. E é interessante que às vezes a própria diversão, seja um videogame, seja jogar no esporte ou coisa assim, dá aquela anestesiada que alivia um pouquinho e te prepara para voltar depois. Então, essa preparação que você está falando, Ju, me parece muito legal, essa organização, né? Porque você, inclusive, pode falar assim, olha, eu não funciono bem para aprender conteúdos em determinado horário, nesse horário, então vou fazer tal coisa. Exatamente. Que nesse momento funciona mais. E é a questão também de equilibrar a agenda, né? Porque assim, fica sempre aquela coisa assim, ó, quem estuda muito ou quem não estuda nada. Sim. Então né? Você tem que dedicar também então, de manhã eu não funciono, então eu de manhã vou fazer um esporte. Logicamente, a gente tem que pensar na realidade, você tem que ter consciência também da realidade que você vive. Então, dentro da sua realidade, você vai colocar coisas ali para você fazer, né, dentro desse foco, dessa realidade que você vai ter. Então, eu posso fazer o quê? Fazer uma corrida na rua? Então, eu vou correr na rua. Eu posso ir a uma academia? Então, eu vou à academia. Legal. Né? Eu posso... eu vou arrumar minha casa. Então, eu vou faxinar minha casa e vou estudar à tarde. Né? E olha, os pais às vezes falam comigo assim, Luana, mas se eu não cobrar, vai desleixar. E não é bem assim, né? Até porque se a cobrança funcionasse muito mesmo, não seria como é hoje. Traz um pouco de insegurança. E essa é uma dica muito boa para os pais. Porque pensa, né? Então, o adolescente, eu até brinco, né? Várias vezes eu falo disso. Tem corpo de adulto, pelo de adulto, voz de adulto, né? Já faz muita coisa de adulto, mas ainda tem um cérebro ali que está em maturação, principalmente do que tem a ver com planejamento, com regulação das emoções, empatia. Então, ter o apoio ali de um adulto, né? É muito importante. E pais, essa é uma ótima oportunidade para ajudar seu filho, né? Essas perguntas do tipo assim, que momento que você funciona melhor? Então, vou planejar aqui que você vai estudar, então, nesse horário, né? Qual é a matéria que você tem mais dificuldade? Então, quem é que a gente pode... A que tipo de conteúdo ou que pessoa pode te apoiar para que você não fique sozinho também, tendo que enfrentar que algo que já não é tão fácil. Ajudar a criar essas estratégias e elas passam pelo autoconhecimento, seja enquanto pessoa, seja enquanto estudante, né, com aquele chapéu de estudante, e isso é muito legal. E pais, para vocês também vale a pena pensar assim, um dia eu estava nessa cadeira, né, e não era fácil também, sim, né, sim. Era também complicado. E às vezes os adultos, eles vão mais para a cobrança por conta de não terem essas ideias de como é então que eu faço diferente, né. Aqui tem uma dica legal que você falou. E assim, a gente tinha uma ideia, né, porque a gente foi criado assim, né, essa independência que a gente tinha, né, foi uma independência meio que empurrada pra gente, né, no passado. Por quê? Porque os nossos pais eram uma educação diferente, os nossos pais eram diferentes, então a gente teve uma educação que era muito mais independente, então a gente meio que tinha que se virar, né, e aí a gente sofria os percalços aí dessa adolescência jovem e correndo atrás das coisas. E aí a gente vendo também, né, conhecendo um pouco essas metodologias e conhecendo e vendo como a gente funcionava, mas foi meio atropelado. É sobrevivência. E sobrevivemos, mas assim, hoje em dia a gente tem redes sociais, a gente tem tantas ferramentas, a gente tem tanta informação para auxiliar, para a gente não passar por essa fase tão angustiado, né? Porque o que a gente percebe, a gente está... o adolescente, né? Pode ser mais leve. É angustiado, eles têm uma angústia, ele tem uma ansiedade, né? Exato. Então, e a gente já passou por isso, e aí, assim, hoje em dia a gente tem muita ferramenta, né? Para trabalhar isso e auxiliar. Exato. Né? Então, muitas vezes os pais falam, mas eu fazia isso tudo sozinho. Gente, mas sofria sozinho, né, gente? Sofria sozinho, né? Era uma jornada ali, muitas vezes solitária, né? Sim, hoje em dia não. Hoje em dia você tem ali uma gama de ferramentas ali,
né? Não, eu funciono quando eu coloco cor. Eu coloco... Gente, eu funciono quando coloco cor, gente. Eu funciono com Olha cor. que legal aqui, mostra, Ju, mostra como você cor. se organiza, olha aqui. Entendeu? Eu ponho tudo colorido, eu tenho post-it coloridos, eu tenho canetas de marca-texto coloridas, que eu vou, dependendo do que assunto, eu coloco colorido. Vocês imaginam a minha lousa como é, né? A minha lousa é mais ou menos assim, meus alunos adoram, né? Porque eles têm que, né? Então, assim, cada um vai desenvolver. Vai criando o seu jeitinho, né? E os pais, é importante que os pais isso, estejam juntos ali nesse momento. Até para falar, até para dar essa ferramenta. Até para dizer todo o seu lado, né? Porque assim, gente, é uma jornada dolorida. Quem já passou por isso sabe que não é fácil, né? E que na adolescência a gente tem um monte de anseios, um monte de dificuldades, desafios. E que, assim, às vezes a gente vai capotando mesmo para tentar se achar, né? E estar do lado, minimamente, falar assim, ó, você não tá sozinho, vamos aprender junto, então, né? Já que tem tanto conteúdo. Sim. E aí, tem uma pergunta que sempre vem, né? Que é assim, bom, tá bom, igual aqui a gente tá falando, assim, sobre eu preciso me conhecer, me conhecendo, fica mais fácil proteger minhas vulnerabilidades e também usar as minhas forças a meu favor, para me organizar, sabendo como é que eu aprendo, sabendo como é que eu organizo as coisas, sabendo o meu horário que funciona melhor, o que eu tenho mais interesse, o que eu tenho menos, enfim. E aí, mais importante ainda do que pensar nesse conhecimento é a prática, né? E aí tem muita gente que fala comigo assim, meu Deus, mas tá bom, então agora tá chegando o Enem, né? Gente, eu sou de Minas, né? Todo mundo sabe, e lá em Minas a gente falava assim, nem... Era muito assim. E aí, desculpa que eu tô um pouco saindo agora de uma gripinha, né? E aí, para quem acha que tá perdido, quais podem ser as dicas legais aqui para começar então a buscar esses recursos para se organizar melhor? A gente tem que pensar assim, o Enem, ele tá aí, já tem acho que 40 dias pro Enem. Então, em tese, o aluno já teria que tá ali já... Mas não tá, mas vamos fazer o melhor, mas né? Vamos pensar numa suposição ali, num pensamento hipotético, quem tá ali caindo ali de paraquedas, fala, eu vou prestar o Enem daqui um mês, e aí, o que eu preciso fazer, né? Então, tem algumas técnicas, né, de redação, né? Então, logicamente, tem ali, eu ensino também a responder questões de linguagens, como que eu respondo as questões, como é que eu vou saber quais são fáceis, quais são difíceis, quais são as médias, tem toda uma técnica, né? Mas para redação, então vamos pegar assim, vamos pensar hipoteticamente o aluno que está ali e fala assim, eu vou prestar o vestibular, né? Vou prestar o Enem, o que eu preciso fazer? Então, tem algumas técnicas, né? Principalmente para você ter repertório, principalmente, assim, a primeira coisa é assim, conhecer a estrutura, né? Então o Enem, ele é uma prova de redação do Enem, ele é uma prova que é estrutural. Então eu tenho que conhecer a estrutura da redação. Então, é um texto dissertativo argumentativo, mas ele é diferente, por exemplo, de um dissertativo argumentativo que vai cair numa FUVEST, né? Então a estrutura é diferente. Tá. Então eu preciso conhecer a estrutura do texto. Então, sabendo a estrutura do texto, já sei, conheço ali a estrutura. É como matemática, né? Matemática ali tem a estrutura, você monta ali as fórmulas. Qual que é mais ou menos a lógica, né, para você? Ele tem as fórmulas, você tem a fórmula, você joga a fórmula. O Enem é a mesma coisa, né? Se a gente pensar pragmaticamente, né? Então ele tem ali uma estrutura. Então eu sabendo a estrutura, como que eu trabalho com isso agora? Né? Então, assim, eu tenho que conhecer repertório. Mas eu tenho que conhecer todos os repertórios do mundo. Agora, eu vou ter que ficar lendo filósofos. Não, né? Então, existe um passo a passo que eu falo, né? Tem alunos meus que falam assim, professora, eu não tenho repertório para nada. Eu não tenho repertório, eu sou uma pessoa sem repertório, eu não leio nada, não tenho repertório para nada. Eu falo, peraí, né? Calma, criatura, vamos pôr os pingos nos is. Algum conteúdo você consome. Algum conteúdo você consome, né? Então, assim, a gente sabe que o aluno, hoje em dia, os alunos, né, os adolescentes, eles leem pouco, né? Então, são raras as exceções aí de alunos que têm uma rotina de leitura. Então, a gente tem essa consciência de que, né, não importa muito a classe social, né? Então, você fala assim, mas é porque é aluno de escola pública. Não, assim, aluno de escola particular é hábito, leitura é hábito. É encontrar o que você mais gosta de consumir. Eu gosto de consumir mangá. Então, você vai ler livros que estão em HQ. Né? Isso. Então, existem vários já livros clássicos da literatura brasileira, clássicos da literatura mundial, que foram feitos em HQ. Por quê? Para exatamente trazer para o adolescente, trazer para o aluno
uma forma diferente de conhecer um clássico, né? Então você tem Dom Quixote, você tem Machado de Assis, vários livros, por exemplo, que já estão em HQ. É só você ter ali, quebrar um pouco, né, o preconceito de conhecer. E ouvindo agora, olha só, eu acho que isso eu não tinha consciência quando eu escolhi, né? Eu gosto muito mais de escrever do que ler, porque eu tenho TDAH, então toda vez que eu vou ler me dá sono. E quanto mais é um conteúdo que eu amo, mais sono, parece que eu fico mais relaxada ainda, né? Então, a atividade motora, ela me mantém viva. Tanto que às vezes eu quero assistir um filme, eu fico às vezes fazendo uma atividade motora num joguinho desse de juntar três, sabe? Assim, fico assim, ó, porque ele não tá me exigindo ali cognição para muita coisa, só que ele tá me mantendo acesa. Até, gente, eu descobri isso, eu era esquisita, né? Eu era esquisita. Bom, enfim. E aí, eu percebo que, por exemplo, eu então gosto de escrever. E o fato de escrever me ajudou muito para criar um repertório para escrever bem. Mas hoje em dia, muita gente não escreve mais. Então, gente, olha... dificuldade, porque a gente pega aqui o celular e a gente digita, né? Então, pessoal... Então, a gente, cada vez mais, a gente tá perdendo a habilidade de escrita. A gente não escreve mais carta. Então, vamos começar. Né? Porque, olha só, a escrita, tal como a leitura... tem um valor importante para que a gente crie esse repertório, essa intimidade com as vírgulas, os acentos, né, os pontos e tarará. Gente, ficou na dúvida, né? Outra coisa também que eu uso, eu entro lá e busco o significado no dicionário, no próprio Google, alguma coisa assim, porque na dúvida não vai, né? Vai lá e checa, porque você não vai esquecer. E né? outra coisa importante também, Lu, é a seguinte, o aluno às vezes fala, não tenho repertório, eu não tenho vocabulário. Não tenho repertório. Então vai caçar. Gente, você não precisa usar palavras difíceis. A redação do Enem, ele não quer que você tenha um linguajar rebuscado do Machado de Assis. Ele quer o quê? Que você escreva com a norma culta. Se organize, né? Então, o que é o essencial? Saber minimamente, né, como se escreve, saber pontuação, saber ortografia, saber usar vírgulas, mas você não precisa ter ali um vocabulário de um Machado de Assis ali, escrever coisas que você não tem nenhum acesso, e se você... não faz parte do seu dia a dia. Exato. E se você está no extremo de que acha que não tem repertório, não tem vocabulário, já vai pular para o Machado de Assis, a chance é de ficar muito ruim. Né? Então é legal, às vezes assim, o simples não deixa a gente se perder, né? Vai no simples, mas vai de uma forma bem organizadinha, bonitinha, né? É igual o banho, né, gente? Vai tomar o banho, depois fala assim, pelo amor de Deus, pra que gastou aquele tempo no banheiro, tá voltando aqui, o cabelo tá sujo? Faz direito, né? É um exemplo assim que às vezes eu brinco, né, quando eu converso com os adolescentes aí. E assim, aí, Ju, tem uma coisa também que a gente estava falando aqui sobre os pais e tudo mais, sobre professores. E isso passa também por uma questão aí de se conhecer bem e de fazer leituras, né? Eu estava pensando aqui um pouquinho nisso. Então, por exemplo, você falou sobre mentor e eu vou pedir para você já falar sobre isso. Buscar mentores, buscar pessoas que vão te apoiar. Então, podem ser, sim, seus familiares, mas podem ser professores, podem ser amigos que conheçam muito algum assunto. E aqui, do ponto de vista de saúde mental, quais são as chaves? Você pensar pessoas, por exemplo, que tem uma linguagem que você consegue compreender, que tem ali uma interação de qualidade, em que você se sente respeitado se você fizer uma pergunta, que essa pessoa tem interesse em te apoiar, porque às vezes também fica aquele esforço para tentar ter atenção e apoio de pessoas que às vezes vão trazer ali mais críticas e vão fazer a coisa ficar mais dolorida. Sim. Né? Então, é importante você observar um pouco essa coisa de match, né? O quanto que você tem essa proximidade para pedir ajudas. E aí, do ponto de vista, né, para preparação para redação, como que dá essa questão de buscar os mentores, a ajuda, e não só ficar nessa coisa do tipo assim, ninguém me ajudou e tal, saber pedir, né? Fiz tudo sozinho, fui atrás e não tô dando sozinho, conta, e até sofrer sozinho, gente. Não sofram sozinhos. Faz diferença, né? Então, uma correção bem feita. Então, escolher alguém que faça uma correção bem feita, porque tem 200 mil sites de correção de redação por aí, né? Mas tem que escolher um que faz uma correção bem feita, que vai te dar uma nota para você saber, né, qual é o teu nível. Que vai ser honesto também, né? Porque se é uma pessoa que passa a mão na sua cabeça, né? Você vai chegar lá achando que você tá bombando. E não tá. E não tá. Entendeu?
Então, assim, hoje, assim, eu falo que a internet, né, as redes sociais, elas trouxeram muitas coisas boas, então você tem muito rapidamente as coisas, né, em mãos, mas também ela trouxe muita coisa ruim também, né? Então, as pessoas vendem coisas que às vezes você compra que você nem precisa. Exato. Né? E qualidade muitas vezes duvidosa. Né? Então, assim, você tem que, logicamente, você tem que escolher uma pessoa que fala a sua língua, né? Então, você tem que encontrar mentores ali, a gente chama de mentor, porque assim, sai um pouco daquela caixa de ser só o professor, né? Aquela pessoa que vai te apoiar, Não, né? uma pessoa assim, que conhece o aluno, né? Então, conhece aquele aluno, sabe que conhece sobre o escreve, assunto, né? Que sabe... Sabe a realidade. Muitas vezes, você tem que saber a realidade do teu aluno, saber por que aquele adolescente está passando naquele momento. Né? A ansiedade que ele tem, os problemas que ele tem de adolescentes, mas problemas sociais que ele tem, de interação que ele tem, se ele tem se ele tem um déficit de atenção, né? E olha que legal, né? Eu tô ouvindo tudo isso e eu tô ouvindo assim, gente, Não esse mentor chama-se vó. Porque normalmente é a avó que tem esse olhar carinhoso, que não é para ficar, né, criticando, que é aquele olhar assim para ficar buscando o seu melhor, te apoiar, te encorajar, colocar um chazinho na mesa. Então vamos falar, uma avó que também tenha essa capacidade de trazer a parte técnica, né? Porque muitos alunos também acham que assim, eu tenho déficit de atenção, tenho laudo, tenho tudo, e eu não vou fazer a prova do Enem porque eu não tenho capacidade para isso. Tem. E isso não tem nada a ver, você tem capacidade para isso. É né? verdade. Então você tem técnica para isso. E se você tem o laudo, é um ganho, né? Porque a partir desse laudo, sim. você sabe e você então pode buscar ajudas. Então, assim, com psicoterapia, com o próprio psiquiatra, se precisar, outros especialistas também, que vão ali, e se precisar também vai ter medicação, mas tudo isso com uma orientação profissional e que vai apoiar para que você consiga, então, lidar com esse transtorno de uma forma mais saudável possível, reduzindo o máximo de danos possível. Não dá, gente, para entrar no nível daquilo que a gente vai definir como perfeição. O que dá é para você olhar bem quem você é e falar assim, o que eu posso fazer de melhor? Então, se eu posso fazer, eu não posso me trair, né? E a conversa, olha só, Ju, voou o tempo, tão gostosa, tão maravilhosa, né? E, gente, saibam o seguinte, teremos então mais duas conversas que vão trazer aqui temas diferentes e que vão misturar essa questão de saúde mental e preparação para o Enem. Então, compartilhem, porque eu acho que vocês sabem de pessoas que estão precisando, que talvez vão precisar dessa ajuda aqui. Comentem de maneira super respeitosa, inclusive até feedbacks do que a gente pode melhorar, né? E tragam aqui dicas de assunto, porque vai ser um prazer, porque a gente já vai, inclusive, incluindo aqui nas próximas etapas, nas duas próximas conversas que faremos sobre esse desafio do Enem e esse desafio também de usar o seu melhor para a vida. É isso aí. Obrigada, Ju. Obrigada, maravilhoso. Obrigada de coração. Estou aqui para as próximas. Muito feliz. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.